edição seguinte, o carismático Dr. Eduardo Barroso, uma referência nacional e internacional da cirurgia hepatobiliopancreática, dar-te-á a conhecer todo o seu percurso profissional, desde o lado menos conhecido dos hospitais até aos momentos mais marcantes que presenciou. Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma sessão de Live Talks. Hoje contamos com a presença do professor Dr. Eduardo Barroso. Nascido em 1949, em Lisboa, Eduardo Manuel Barroso Garcia da Silva é licenciado em Medicina pela Universidade de Lisboa e um dos melhores e mais condecorados cirurgiões gerais portugueses. Durante grande parte da sua carreira foi diretor da área de cirurgia do Centro Hospitalar de Lisboa Central e diretor do Centro Hepatobiliopancreático e transplantação do mesmo centro. Uma referência mundial na área da transplantação hepática que assinalou no final de 2009, ainda enquanto Centro Hospital Curi Cabral, a realização de 1000 transplantes hepáticos, colocando a equipa, liderada pelo Dr. Eduardo Barroso, ao nível das melhores da Europa e do mundo. Atualmente, aos 72 anos, continua o seu trabalho no Centro Clínico da Fundação Champalimau como membro de uma equipa multidisciplinar focada no diagnóstico, tratamento e investigação de cancro, quer primário, quer metastizado, do fígado, vias biliares e pâncreas. Gostaria então de agradecer a sua presença no nosso congresso e passar-lhe a palavra, Dr. Eduardo. Bem, muito bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à organização do Medical Meeting e na pessoa da Inês e do Diogo, para mim é que é um grande prazer estar presente. Embora vocês tenham cometido aqui uma pequena indelicadeza, que é o facto de me terem convidado para fazer a chamada uma palestra de vida. E isso só se acontece porque eu estou no último terço dela. Se dividirmos a vida em 3 terços, vocês, a quem eu estou a falar, estão no primeiro terço da vida. A maior parte dos vossos pais está no terço médio da sua vida, e eu pertenço àqueles que estão no terço final. E só se isso justifica fazermos que percorramos um pouco o que foi a minha vida, sobretudo a minha vida profissional, que é o que está em causa. É engraçado eu começar desta maneira, porque eu sempre tive uma definição de vida que me foi transmitida por um tio meu, que dizia que a vida é uma doença crónica, sexualmente transmitida e com um prognóstico invariavelmente fatal. É evidente que esta sensação de finitude não aparece ainda com a vossa idade. Eu lembro-me, ainda ontem, quando eu tinha a vossa idade e estava entusiasmado a entrar na Faculdade de Medicina, que não pensava que estava a caminhar inexoravelmente para a parte final, desde que nascemos. Mas é um facto que no último terço em que eu me encontro agora, é evidente que essa permanência, essa possibilidade da finitude normal da nossa vida, e isto é importante porque nós vamos ser médicos, temos sempre que ser isso, temos sempre que ser isso em consideração. Nós nunca vamos conseguir ultrapassar a barreira biológica da vida do ser humano. O que vamos tentar conseguir fazer, pelas nossas práticas da medicina, é dar melhor e mais quantidade e melhor qualidade de vida aos nossos doentes. Bem, mas vocês pediram para falar então do que é que foi. Eu sou um cidadão normalíssimo, fui um rapaz normalíssimo como vocês, não pertenço a nenhum partido político, não pertenço à maçonaria, não pertenço ao Opus Dei. A única filiação que todos me conhecem e que é do conhecimento público e não interfere na minha vida profissional, é ser sócio do Sporting desde que nasci. Um sócio que atualmente tem o número 231. E aproveito para vos dizer, portanto, podia ser o único conflito de interesses que eu podia ter quando tinha que tratar algum doente. E vários doentes, na altura de adormecerem antes de ser operados,
me perguntavam: ó senhor professor, olha que eu sou do Braga, ou sou do Porto, ou sou do Benfica, veja lá como é que isto vai correr. E eu dizia sempre da mesma maneira para responder aos doentes: o senhor Francisco, se era benfiquista, neste bloco operatório, nas próximas 2 ou 3 horas vamos todos ser benfiquistas. E, portanto, como veem, não há conflitos de interesse nenhuns entre a minha opção clubista e o exercício da minha e da vossa profissão. Mas, pediram-me, vocês, senhores, porquê é que eu fui para a medicina? Eu tenho um pai médico, tinha um pai médico, infelizmente já falecido, mas um pai médico que eu conheci muito tarde. O meu pai foi para a Índia cumprir o serviço militar, na altura, em que eu tinha 1 ano ou 2, e só voltou quando foi a invasão e perdemos a colónia da Índia, e portanto foi em 61. Portanto, eu só praticamente conheci o meu pai aos 12 anos. E, no entanto, quando era pequeno, eu já queria ser médico e, sobretudo, queria ser cirurgião. A minha mãe conta, e eu sempre acreditei que isso era verdade, que eu abria as bonecas e os bolsos de peluche da minha irmã para lhes poder fazer operações à barriga. E, com isso, levei muita palmada e muitos castigos. Portanto, não me perguntem porquê, eu sempre nunca quis ser outra coisa que não fosse médico e cirurgião. E eu penso que talvez isso tenha facilitado um pouco a minha carreira enquanto médico e cirurgião. Dizia o meu mais antigo e melhor amigo, aliás, um fervoroso adepto do Sporting de Braga e hoje Presidente da República, que uma das razões, dizia ele numa das entrevistas, que uma das razões que o fez ter uma carreira de sucesso, ele na área do direito e do professor, e não falando da política, evidente não tem nada a ver com isto, teria sido o facto de ter entrado para o colégio com apenas 17 meses. Na altura, isso era de facto raro acontecer. Na altura da minha geração, ter essa idade. Hoje, vocês, quando tiverem filhos pequenos, e eu já tenho netos e muitos netos, eles vão para a escola com essas idades, vão para os infantários com essas idades, vão para a pré-primária com essas idades, mas na altura não íamos. E nós os dois conhecemos com 16 e 17 meses, e portanto quando fomos para a primeira classe, já tínhamos 5 anos de escola. 5 anos de escola que nos permitiu um desenvolvimento especial, que nos deu vantagem em relação àqueles colegas nossos da altura que só tinham ido para fazer a primeira classe e fazer a primária toda a seguir. Não sei se isso corresponde à verdade, foi uma reflexão que ele fez há pouco tempo, e eu próprio digo que a facilidade com que se passou depois os tempos da primária e do liceu, se calhar tem a ver com esses anos que levámos de adiantamento. Mas pronto, a decisão de ir para a medicina foi, portanto, tomada muito cedo e sem uma grande influência direta do meu pai, que quando chegou, o médico quando chegou da Índia, depois da invasão, eu já tinha 12 anos e a decisão já estava perfeitamente tomada. Aliás, se o meu pai tivesse alguma influência na minha escolha da especialidade, seria uma influência nefasta. E porquê? Porque o meu pai era médico e tinha um profundo desprezo pelos cirurgiões. Ele achava que os cirurgiões eram uma coisa mais inacreditável, que não eram médicos. Ele dizia: ó Eduardo, então tu é que és um aluno brilhante, vais escolher cirurgia. Eu receito antibióticos, eu receito cardiotónicos, eu receito aspirinas, eu receito cirurgiões. Era assim que o cirurgião era visto nas décadas de 50, 60, quando o meu pai tinha este profundo desprezo. Conseguiu convencer no final da vida que provavelmente já não era assim tanto como no tempo dele e que a cirurgia tinha evoluído. E eu próprio tinha vivido essa transformação. Reparem que o meu chefe, o meu formador inicial, o Dr. Rui Câmara Pestana, falecido há 2 ou 3 anos, com 94 anos, que foi o meu pai cirúrgico, um dos meus pais cirúrgicos, tinha feito todo o tipo de cirurgia. Ele tinha feito ortopedia, ele até tinha operado na urgência de São José traumatismos cranianos. Era uma época em que o cirurgião geral fazia de tudo, e ele até anestesia fazia a alguns doentes. Esse tempo acabou, meus queridos. Esse tempo de todos os cirurgiões, ou todos os médicos fazerem de tudo, definitivamente acabou. Eu ainda vivi esse drama de tentar lutar por subespecialização,
mas vocês já não têm esse problema nenhum. Vocês é intuitivo, é como vocês mexerem nos computadores e nos telemóveis. Vocês já vão perceber, quando acabarem o vosso curso, de que decididamente têm que escolher uma área específica de formação. Bem, mas então, e porquê é que foi a cirurgia, e dentro da cirurgia, sobretudo, a atividade da transplantação? Não é bem assim. Eu vou-vos explicar. Eu sempre achei, desde o estudo da anatomia, e vocês já fizeram a anatomia também, praticamente todos dos alunos que estão aí a assistir a esta chatice, desta conversa, eu sempre me apaixonei pelo órgão fígado. Sempre me apaixonei pelo órgão fígado. E sempre quis ser, enquanto cirurgião, e sempre concentrar a minha atividade na cirurgia do fígado, das vias biliares e do pâncreas. A chamada hepatobiliopancreática, a cirurgia hepatobiliopancreática. E quando acabei a minha formação de cirurgião geral, e eu fazia um pouquinho de tudo nessa altura, da formação do cirurgião geral, eu disse cá para mim, mas então, um centro de hepatologia moderna, isto estamos a falar do começo dos anos 80, para poder oferecer aos seus doentes os tratamentos todos, também tem que poder oferecer para alguns doentes com doença hepática terminal, para a qual não houvesse outra alternativa terapêutica, tinha que oferecer também a transplantação, que estava na altura a surgir nos Estados Unidos, com Tom Starnes, o grande homem da cirurgia do fígado no mundo, e na Europa, com Roy Calne, e em Portugal, com um cirurgião que foi também meu mestre na cirurgia, e começou o transplante renal em 1978, o professor Rodrigues Pena. Então, eu sempre fiquei obcecado com esta ideia, mas porquê é que não há de ser possível fazer em Portugal a transplantação hepática? Bem, devo-vos dizer, sem dizer nomes, que a maior parte dos cirurgiões portugueses mais velhos nessa altura, eu tinha a ordem dos 30 anos, que me diziam: Eduardo, não vais para Cambridge, não vais, porque eu escolhi ter com o professor Roy Calne a Cambridge. Eu disse: não vais para Cambridge. Em Portugal nunca vai ser possível fazer um transplante, não temos condições organizacionais, não temos infraestruturais, os nossos hospitais não prestam. De alguma maneira eles iam desmoralizando e de alguma maneira tinham alguma razão, porque na altura eu trabalhava no Hospital de São José e no Hospital Clínico Cabral, onde eu tinha vergonha muitas vezes de mostrar esses hospitais onde eu trabalhava aos meus colegas estrangeiros por qualquer motivo nos visitavam. As infraestruturas eram horríveis, as condições de asepsia praticamente não existiam. A tecnologia era mínima. Tudo tinha que ser feito de raiz. Mas foi então que eu decidi. E vou-vos ler um pouco aqui, através do meu prefácio da minha tese de doutoramento, que eu digo: eu nasci em 26 de janeiro de 49. Repara, eu nasci apenas 5 anos antes, nos Estados Unidos, fazer o primeiro transplante hepático em modelo animal. Portanto, quando eu nasci, estava só a fazer os primeiros transplantes hepáticos em modelo animal. Quando entrei para a faculdade com 18 anos, a decisão de vir a ser cirurgião já estava tomada, como eu vos disse. E o fascínio pelo órgão fígado nasceu dessa mesma coisa. Mas nessa altura, ainda não se tinha feito o primeiro transplante hepático no mundo. O primeiro transplante hepático com sucesso no mundo foi feito por Tom Starnes em Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. E, portanto, vocês reparem como é que esta vivência foi a própria vivência da minha vida. Mas em 1983, apareceu no mundo uma droga nova. Uma droga que chama-se ciclosporina. E foi essa droga, que é uma droga imunossupressora, que fez um avanço brutal no combate à rejeição dos órgãos, que transformou a transplantação hepática numa terapêutica normal. Foi na Declaração de Bethesda, em 1983, tinha eu, portanto, 33 anos, 34 anos, que Tom Starnes tinha dito no começo do século que aquilo que é muito difícil na medicina, hoje impossível de fazer, isto já é uma mensagem para vocês, aquilo que é hoje impossível conceber de fazer
na medicina ou na cirurgia, e que hoje pode ser, ontem era impossível e hoje é dificilmente realizável, vai tornar-se seguramente rotina amanhã. E assim foi. O transplante hepático, de impossível de fazer quando eu nasci, de realizado com dificuldade em 83, quando apareceram as drogas imunossupressoras, transformou-se numa rotina no mundo inteiro, e hoje fazem-se milhares, salvam-se milhares de vidas em todo o mundo com o transplante hepático. E esse é talvez um dos maiores orgulhos que eu tenho, foi de ter abandonado este país, na altura com 2 filhos, e com um que nasceu em Cambridge, para ir para Cambridge. E devo-vos dizer, para ir para Cambridge eu tive que vender o carro, eu tinha um Alfa Romeo já, da Jota, na altura, tive que o vender e comer, eu comi os pneus, comi as jantes, comi o volante para poder sobreviver em Cambridge, nos 2 anos que lá passei para aprender a fazer a transplantação hepática. Não me arrependo. Foi uma época entusiasmante. Eu, na altura, um bocadinho desmoralizado, porque em Lisboa já tinha todas as regalias, já ajudava o meu chefe, já tinha consulta, algumas cirurgias privadas que me permitiam viver com qualidade, e abandonei tudo para ir para Cambridge, onde, logo por sorte, me nasceu um jovem, o meu filho mais novo, e aprendi a fazer a transplantação. E quando vim para fazer, em 1986, vieram as dificuldades todas. Como é que era possível lutar-se para em Portugal haver um hospital com condições para fazer a transplantação hepática? Foi então que com o Dr. João Rodrigues Pena nós tivemos inclusivamente que construir. Quando eu digo construir, fomos nós que construímos, fomos nós que concebemos o plano de fazer dentro do terrenos do Hospital Clínico Cabral um pequeno biotério, onde nós operávamos os leitões e treinámos a equipe toda a fazer transplante hepático no porco, aos sábados, de manhã à noite, para treinar anestesistas, cirurgiões, enfermeiros a fazer a transplantação. E era eu que ia buscar os leitões, ia comprar os leitões a uma quinta ali ao pé de Tomar, para os trazer, para termos os leitões para fazermos a transplantação. Portanto, esse biotério que nós construímos era um biotério que aproveitou todos os aparelhos, as marquesas, os ventiladores que estavam, digamos, tirados do funcionamento dos serviços clínicos num grande armazém. Portanto, não se gastou dinheiro praticamente nenhum para fazer aquele biotério. E começámos, de facto, no dia 21 de setembro de 1992, à noite, num dia de um Sporting Benfica, em que o Sporting ganhou 2-0, com um gol de Balakov e Sherbakov, e que eu tive que impedir o enfermeiro várias vezes de entrar na sala, porque ele, quando a gente já estava a fazer o transplante, eu já estava a fazer o transplante, muito enervado, ele me dizia, o Sporting está a ganhar 1-0. E eu dizia, homem, o que é que me interessa agora o Sporting e tal. E passado um bocadinho entrou com o golo, o segundo golo, e eu disse, olha lá uma coisa, vocês deixem lá isso, que eu não sou atrasado mental, mas deixem lá agora o futebol do lado e tal. Mas o que é certo é que nunca mais me esqueço, nessa noite, enquanto nós fazíamos a transplantação hepática numa doente com uma cirrose alcoólica que vinha do norte do país, que, de facto, o meu Sporting tinha também ganho ao Benfica 2-0. Não serviu de nada, porque não fomos campeões, mas de qualquer maneira fica o registro. Ora bem, o que é que nós podemos querer levar desta vida quando disse a Inês, já muito simpática, que eu fui muito condecorado e muitos prémios e tal. Eu não vos vou falar disso, porque é evidente que, e sem falsas modéstias e tal, eu condecorado por 2 presidentes, aliás, tem esta característica também, é que eu operei 3 presidentes, mas não transplantes, mas o prémio que eu mais gostei de receber na vida, o prémio que eu mais gostei, mais inesperado que eu mais gostei de receber na vida, foi o prémio que me deu a Ordem dos Médicos, há 4 ou 5 anos, por um prémio de vida da gestão clínica de uma carreira. Esse prémio, confesso que valeu por todos os outros, porque foi dado pelos meus pares, foi dado, eu não sabia que tinha sido candidato por esse prémio, e foi o prémio
me deu mais satisfação. Mas dizia o Diogo e a Inês que eu dissesse qual foi o aspecto mais relevante desta vida cheia, desta vida de tantos anos dedicado à medicina. Eu penso que foram duas coisas, e vocês têm que perceber que isto é muito importante. A primeira é que eu tenho a consciência de que formei cirurgiões que são melhores do que eu. A minha equipe cirúrgica que faz transplantes hepáticos e que faz cirurgia do fígado, das vias biliares e do pâncreas está ao nível do que melhor se faz no mundo. Do que se faz no mundo. E vocês dizem, mas como é que um pequeno país pode ter a experiência ganha para poder ter essas performances tão boas? Porque nós lutamos pela centralização. Os cirurgiões mais velhos do meu serviço, que deixei há 2 anos por necessidade da reforma obrigatória, esses jovens, esses que começaram comigo do zero, dos jovens, reuniram uma quantidade de cirurgias para fazer que os tornam dos melhores do mundo. Não é possível ser um cirurgião hepático ou um cirurgião pancreático, eu agora estou a falar destas áreas, mas isto é válido também para o esófago, para o reto, para o coração, para os outros órgãos todos que nós temos. Quando se fazem só 4 ou 5 operações por ano. Não é possível. Aliás, eu costumo dizer de brincadeira, quem é que de vocês iria para a Madeira de avião se antes do avião levantar o piloto dissesse, olha, meus amigos, eu vou para a Madeira, mas ainda nunca lá aterrei. Aquilo diz que é difícil, mas eu nunca aterrei lá. Portanto, vou perder a primeira experiência de aterrar na Madeira sem ninguém ao lado que me possa corrigir. Vocês saíam todos do avião. Portanto, o problema das cirurgias é o mesmo. Como é que é concebível que algumas cirurgias complexas, eu não estou a dizer que todas as cirurgias sejam assim, possam ser feitas por alguém ou por algumas equipes que não têm esse treino cirúrgico para fazer? Olha, quando eu cheguei ao Cúrio Cabral vindo do Amador a Sintra, eu não tive tempo para entrar nesses pormenores do que foi a minha saltitante carreira hospitalar, mas quando eu vim para o Cúrio Cabral substituir o meu chefe João Pena, por vontade dele e por acordo do Ministro da Saúde, tinha-se feito no Cúrio Cabral no ano anterior 2 cirurgias do fígado e penso que uma cirurgia do pâncreas. Agora, quando me reformei, há 2 anos, a nossa casuística anual de cirurgias do fígado rondava os 400, 500 casos por ano. 400, 500 casos por ano. E a cirurgia do pâncreas, 150 casos por ano. Além do fígado, do transplante hepático, também mais de 100. Fomos durante 4 ou 5 anos líderes europeus do número de transplantes hepáticos realizados. Ora, com estes números e com a possibilidade que eu dei aos meus cirurgiões de serem eles a fazer depois de bem treinados, é evidente que se conseguem performances e que se conseguem resultados que são fantásticos. E, portanto, totalmente diferente de fazer 4 ou 5 operações por ano nessa área, ou mesmo 10. Não dá para formar estas equipes. Portanto, isso foi a primeira grande realização. Atrás de mim virá, quem bom de mim fará, é um provérbio horroroso. É um provérbio egocêntrico, é um provérbio que revela o que há de pior caráter nas pessoas. Eu costumo dizer que atrás de mim virá quem melhor fará. E, de facto, foi esse o grande orgulho e o grande prazer que me deu o acabar a vida como cirurgião ativo, foi de saber que deixei jovens a fazer melhor do que eu fazia quando saí. A segunda grande satisfação, isso também tenho que vos dizer, foi quando o Ministério da Saúde, na altura da minha saída, deu o meu nome ao Centro Hepatobilopancreático e Transplantação, deixando aqui esta placa no Hospital Cúrio Cabral, esta placa que de facto diz que, cita uma frase que eu terei dito e que eu já nem me lembrava, e em que eu disse, sem ousadia no pensamento e na ação não há progresso. Enfim, parece uma frase maoísta dos tempos que vocês não viveram, dos tempos de 68, mas de certa maneira eu reconheço
que ousei sonhar e que conseguimos vencer em conjunto para manter, de facto, estes programas de transplantação ativos. E agora saber que o centro tem o meu nome, é evidente, e não posso dizer que não foi uma pequena delicadeza que muito significou aqui dentro do meu coração, porque eu acho, e vocês, muitos de vocês, hão de ser outras especialidades. Eu hoje estou aqui a ouvir um velho cirurgião falar do que foi a sua vida, mas há outros que vão para outras especialidades. Para já, para a segunda especialidade mais bonita que eu conhecia, que era a medicina geral e familiar. O meu pai era o chamado clínico geral. E, portanto, eu tenho uma grande estima e dou uma grande importância à clínica geral, ao homem da relação humana, do contacto direto com o doente, do primeiro contacto, a quem o doente confia, aquele que trata 90% das coisas e que tem que saber quais são os 10% que não trata. Mas outros de vocês irão ter outras especialidades médicas ou cirúrgicas e poucos, infelizmente poucos, escolherão a cirurgia. Cada vez a cirurgia é escolhida por menos pessoas e por os menos qualificados, e ainda menos irão para a transplantação, porque é de facto uma atividade que é um pouco incompatível, às vezes com uma vida familiar estável, porque obriga a grandes períodos de ausência de casa, que obriga inclusivamente a não se fazer planos de férias durante anos e anos e anos, interrompi férias para vir resolver problemas de transplantação. Mas pronto, são opções da vida que depois também nos deixam muito, muito satisfeitos. E qual vai ser a evolução? Em que ambiente hospitalar vão vocês, para aqueles que forem para o hospital? Eu agora só posso falar do ambiente hospitalar, porque é a vivência que eu tenho. Foi um homem da carreira hospitalar, fiz todos os concursos, provas públicas com júris, o último concurso já com netos, e tive que dar essas provas em público. Aliás, o meu neto mais velho, que foi ao meu doutoramento, dizia: houve ali um senhor que tratou mal, e portanto tinha havido de facto no júri alguém que embirrava comigo e que tinha tentado fazer-me mal, e ele apercebeu-se com 8 aninhos, apercebeu-se que havia lá um senhor mauzinho para o avô. Portanto, está a ver, vocês vão escolher uma vida onde vão trabalhar e estudar toda a vida. Imaginem os vossos filhos e os vossos netos a poderem inclusivamente assistirem a alguns dos passos da vossa carreira. Então, e o que é que vai ser a evolução do Serviço Nacional de Saúde em Portugal? Nós estamos todos a viver uma tragédia, todos no mundo inteiro, uma tragédia que foi esta previsível pandemia. Eu digo previsível porque ela foi prevista. Houve pessoas que falaram que era óbvio que ia existir mais dia, menos dia, uma repetição da gripe espanhola do pós-guerra, do pós-primeira guerra. Sabia-se, se formos ver declarações de Bill Gates ou de Barack Obama, feitas há 10 anos ou há 8 anos, estava visto que era uma das maiores ameaças que o mundo ia ser o aparecimento de uma pandemia. Se calhar uma pandemia, ou uma outra pandemia, até com mais gravidade do que esta, embora esta já seja suficientemente grave para nos deixar destroçados. E vocês reparem uma coisa: foi o Serviço Nacional de Saúde que conseguiu dar resposta a esta pandemia. Às vezes com muita dificuldade, porque não é possível ter dimensionado um Serviço Nacional de Saúde e os hospitais para catástrofes como esta. Mas vamos agora esquecer o vírus, a pandemia. Vamos falar da parte da especialidade dos hospitais. A organização multidisciplinar que é necessária para fazer moderna cirurgia hospitalar. A moderna cirurgia hospitalar só pode ser feita atualmente em regime de multidisciplinaridade, equipes multidisciplinares que não são rentáveis nos hospitais privados. Não é possível ter estas definições de estratégia de tratamento quando estamos reunidos com muitas especialidades que não contabilizam dinheiro para a instituição. Portanto, não se esqueçam que para os grandes e complexas doenças vai ser sempre o Serviço Nacional de Saúde que vai dar as melhores respostas. Para além de que, e isto talvez, não sei o que vai acontecer quando eu desaparecer nos próximos anos, que a transplantação nunca poderá ser feita em regime privado.
na Europa ou em Portugal, não se pode conceber que os órgãos possam ser colhidos nos hospitais públicos, onde infelizmente se morre de acidentes e se morre ligado ao ventilador, para depois esses órgãos serem depois utilizados em hospitais que não sejam públicos e que as pessoas possam ter acesso sem nenhum problema de restrição económica, de terem seguros ou de se o fazerem. Portanto, a transplantação, meus caros, na vossa geração, tenho a certeza que ainda na vossa geração vai ser só realizada em hospitais públicos. O povo não entenderia que se pudessem colher órgãos em hospitais públicos para serem depois utilizados em hospitais privados. Além de que nenhum hospital privado, na minha opinião, pode ter uma equipe multidisciplinar tão informada e tão diferenciada que possa oferecer este tipo de terapêutico. Bem, tenho que deixar 15 minutos para vocês fazerem alguma pergunta. Eu peço desculpa desta chatice de estar a dizer o que foi a vida deste velhote, não é? E a angústia que eu possa ter da finitude, não é? Eu tenho 72 anos, vocês reparem, se forem ver os boletins necrológicos de qualquer jornal ou revista, é entre os 70 e os 80 anos que desaparece a maior parte das pessoas da vida terrena. E, portanto, o que é que me fica? Olha, fica-me o prazer de ter contribuído para que se tivesse implantado em Portugal um determinado tipo de modalidade terapêutica. Fica-me o prazer de ter contribuído, e em muito, para que os hospitais se organizem em equipes multidisciplinares e concentração em centros de referência. Não se pode fazer cirurgia do fígado ou do pâncreas ou do esófago sem serem centros de referência. Não se pode fazer. É desumano, é desumano. Em terceiro lugar, não me move nada contra a clínica privada, eu próprio a fiz muito durante a minha vida, mas a transplantação não pode ficar fora da esfera pública. Não podemos nunca admitir que os órgãos possam ser motivo de negócio. E, por último lugar, a grande satisfação de ter contribuído para que talvez uma dezena de cirurgiões que eu deixei na área da hepatobiliopancreática serem, de facto, muito melhores técnicos e muito melhores cabeças que eu fui na minha vida de cirurgião. E lá à vossa disposição para o que vocês quiserem ainda fazer uma ou duas perguntas que a organização permita. E mais uma vez, muito obrigado por poder partilhar com vocês este pouquinho do que foi a minha vida cirúrgica, das minhas angústias atuais, do meu prazer enorme que foi ser cirurgião e ter contribuído para que muitos doentes possam ter tido a sua vida mais prolongada e com melhor qualidade. É esta, aliás, a nossa finalidade final e última de sermos médicos, contribuir para que os nossos doentes possam ter a sua vida prolongada com qualidade. Muito obrigada, professor Dr. Eduardo Barroso, pela sua apresentação. Olha, está a ver? Cumpri exatamente o que me tinha pedido. Muito obrigada. Muito obrigada por ter partilhado connosco a sua história e obrigado por ter contribuído para a inovação do nosso Sistema Nacional de Saúde e por ter percorrido um grande caminho que de certeza nos facilitará muito a vida no futuro. Vou agora colocar algumas questões dos nossos participantes. Sim, a primeira questão que nós temos aqui é: quais são as características que o professor considera imprescindíveis para um bom cirurgião? Eu só estou a mostrar o livro porque este livro foi escrito, eu não fiz nenhuma lição final quando desapareci, mas fiz uma compilação do que foi a minha vida cirúrgica, que está aqui neste livrinho, que se chama Sobreviver. Não tem a ver com o facto de eu ter tido um infarto e ter sobrevivido ao infarto, mas tem a ver com o facto de, para fazermos a nossa profissão, temos de sobreviver. Você perguntou quais são as características que eu acho que é necessário ter. Bem, eu vou lhe dizer, eu já as abordei. Primeiro, uma grande curiosidade, uma grande disponibilidade de tempo e o que isso implica
sacrifício para as nossas famílias. Depois o saber que temos que estudar toda a vida. Eu ainda hoje leio, não leio hoje metade do que lia, claro, há 10 anos, é evidente, mas praticamente eu agora estou-me a vingar, porque eu não via umas séries na televisão, agora descobri essas coisas da Netflix e do HBO e não sei o quê, porque não havia tempo, de facto, para fazer isso. Portanto, vocês preparem-se para uma vida de estudo, uma vida em que a família muitas vezes tem que ser relegada, não é para um segundo plano, a gente não deixa nada para um segundo plano, mas para menos tempo de disponibilidade de poder ver crescer os nossos filhos e temos que ter, de facto, aí preparem-se para a grande taxa de divórcios que tem a nossa profissão de médicos em qualquer área e em qualquer especialidade. Portanto, muita vontade, muita disponibilidade e conciliar. Uma coisa importantíssima, saber conciliar as nossas ambições legítimas. Eu sempre fui muito ambicioso, com lealdade e competitividade. Eu estudei para alguns concursos com colegas da minha idade, em que ambos queríamos entrar nesses concursos, mas que soubemos trabalhar em conjunto. E isso deixa-me também um grande prazer. Muito obrigada. Tenho aqui mais uma questão. De todo o seu percurso e toda a sua carreira, qual é que considera que foi o maior desafio? O maior desafio foi ter de facto, ter colaborado com o Dr. João Pena e a nossa equipe no primeiro transplante hepático programado uns dias antes do professor Furtado fazer o dele em Coimbra. Vocês vejam, o professor Furtado foi um homem fantástico. Aliás, ele ainda é vivo, como ele, o Dr. Pena. Mas é evidente que havia ali um bocadinho de competição entre nós, de saber quem é que faria o primeiro transplante hepático programado. E para nós foi uma grande alegria que o nosso programa tivesse começado uns dias antes do programa, mas sobretudo porque conseguimos fazer o primeiro fígado, o primeiro transplante com sucesso em Portugal. Ok, obrigada. Outra questão. Hoje, aos 72 anos, com um percurso inigualável na cirurgia e como médico, quais são os objetivos que ainda tem por cumprir? Ter o prazer de ir buscar os netos à escola. Objetivos que eu tenho de cumprir. Gostava muito também de ajudar a consolidar o Centro Hepatobilipancreático do Hospital Clínico Cabral, que agora tem finalmente um novo diretor, que é o Dr. Hugo Pinto Marques, que foi um dos jovens mais promissores da cirurgia mundial que existe em Portugal, e que agora vai, a partir do dia 1 de abril, tomar as rédeas do serviço, e eu ainda espero, compatibilizando, enquanto exercer as funções também na Fundação Champalimau, não sei por quanto mais tempo, poder ajudar o Hugo e os meus antigos colaboradores, no sentido de que eles não percam a embalagem, que agora o Covid trouxe um bocadinho, eu fui o primeiro médico em Portugal, vocês não repararam nisso, eu fui o primeiro médico em Portugal a falar da importância de que os doentes não Covid estavam a ser completamente esquecidos. E até telefonei ao bastonário da Ordem dos Médicos, ao Dr. Miguel, ao meu amigo Miguel Guimarães, e disse-lhe ao Miguel, acho que foi uma mensagem que eu lhe mandei, ele é que me telefonou de volta e disse, Eduardo, tens toda a razão, estamos todos obcecados com o Covid e estamos a esquecer os doentes não Covid. Agora é uma banalidade, toda a gente diz os doentes não Covid, mas eu fui o primeiro a dizer que, cuidado, claro que o Covid é fundamental e a batalha do Covid é decisiva, estão a morrer pessoas com Covid, mas não se esqueçam de que isso está a prejudicar os doentes não Covid. Isto porque tencionava-se desativar e tirar a unidade de transplantação do Clínico Cabral para fazer do Clínico Cabral um hospital Covid. Só Covid. E eu achava aquilo um erro trágico. Pronto, felizmente, aí também tive a lucidez de tentar influenciar os poderes públicos e conseguimos em conjunto que não se fosse destruída essa hipótese dos doentes. Vocês não imaginam a quantidade de doentes não Covid que deixou de ser tratado por causa do Covid, mas
mas também tinha que ser, alguns tinham que ser, mas outros podiam-se ter organizado isto de maneira diferente. Muito obrigada. Para concluir, se pudesse deixar um conselho para todos os futuros médicos que nos estão a ouvir neste momento, qual seria? Um conselho para os futuros médicos. Bem, ainda bem que não me pediu um conselho para o Ruben Amorim, porque esse seria mais difícil de dar. Agora, para os futuros médicos, o conselho que eu lhes dou: batam-se, independentemente, nós todos temos o direito de fazer medicina privada e medicina pública, batam-se, sobretudo, para a maior conquista que houve em Portugal com a democracia. Porque eu ainda vivi, vocês não viveram, mas eu ainda vivi 25 anos em ditadura. 25 anos em ditadura. Ainda vivi sem Serviço Nacional de Saúde. Não havia Serviço Nacional de Saúde, as pessoas não eram operadas. Morria-se. Sabem o que é que se morria de patologia cirúrgica nos hospitais portugueses? Quando eu me formei, uma taxa altíssima de hérnias inguinais estranguladas. Vejam o ridículo, hérnias inguinais estranguladas, porque não eram operadas eletivamente e apareciam em oclusão. Oclusões intestinais, enormes oclusões intestinais por cancro, que ainda hoje existem, infelizmente, mas que na altura eram imensos cancros que não eram diagnosticados porque não havia maneira de fazer rastreios. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde foi a maior, na minha opinião, a maior conquista que há da democracia do 25 de Abril, que vocês não viveram, mas que tiveram o privilégio de já nascer de outros lados. Portanto, defendam o Serviço Nacional de Saúde com todas as vossas convicções, independentemente de poderem fazer medicina fora do Serviço Nacional de Saúde também. Mas defendam, porque isso é que dá equidade, isso é que dá igualdade, isso é que dá... Eu assisti nos Estados Unidos, onde também estive, a doentes serem rejeitados para fazer transplante porque não tinham seguro. Clear the insurance, era a primeira pergunta que se fazia em Pittsburgh, onde eu estive a estagiar, era, quando chegava alguém com indicação para transplante, era clear the insurance. O que é que isso queria dizer? Veja se tem seguro. E se não tinha seguro, não era pura e simplesmente transplantado. Ou não era pura e simplesmente tratada nenhuma patologia. Portanto, isto é uma coisa perfeitamente abominável. Abominável. O Obamacare vai tentar repor alguma equidade no sistema de saúde americano, mas as resistências foram brutais e, portanto, vocês não imaginam. Portanto, em Portugal, nós temos a cereja em cima do bolo. É preciso acarinhar este bolo. É preciso defender este Serviço Nacional de Saúde. Volto a dizer, independentemente de também queremos que haja sítios privados para fazer a medicina. É perfeitamente legítimo que existam. Eu próprio agora trabalho numa instituição que não é pública, mas porque eu também só trabalho numa instituição que não é pública, porque no público me deram um pontapé no rabo aos 70 anos, e eu penso que esse pontapé, vocês preparem-se para ele, porque provavelmente também o vou levar a esta idade. Mas a minha mensagem é: só se pode fazer medicina hospitalar com consciência tranquila dentro de um Serviço Nacional de Saúde que possa tratar todos por igual, que não discrimine por raças, por religião, por capacidade económica, por o que quer que seja. E isso era, de facto, o grande prazer que eu tive do meu exercício, da minha prática cirúrgica nos hospitais públicos, foi que eu nunca me perguntava se tinha capacidade económica para ser tratado ali. Sabia que ali tínhamos o melhor para todos, e até dizia de brincadeira que, em relação à patologia do fígado e do pâncreas, os doentes com menos dinheiro que não podiam ir para o privado eram melhor tratados que os doentes que não tinham e que eram obrigados a ir para o público. E este orgulho é um orgulho que eu tenho muito, que no Centro Hepatobilopancreático e Transplantação Eduardo Barroso está aberto a todos, independentemente de haver outros hospitais em que possam tratar aqueles que eventualmente tenham capacidade económica ou que tenham os seguros para ser tratados no privado. Eu não tenho nada contra, fiz muita cirurgia privada enquanto mais novo, e foi isso que me permitiu, inclusivamente, poder proporcionar à minha família
alguma vida mais porque não pensem que vão ganhar muito dinheiro com a medicina. Não pensem que vão ganhar muito dinheiro com a medicina. Ok, muito obrigada, Dr. Eduardo, pela Um prazer, é pena não estar aí à frente das pessoas, como estive já há tempos, mas de qualquer maneira felicitar-vos, agradecer, porque, e sabes porquê também, Inês? Vou-te explicar, porque o meu poder está a desaparecer. Estás a perceber? Já não há regalias, nem condecorações, nem prémios, eu tenho tudo o que há para ganhar, mas de facto agora o meu tempo passou. O meu tempo passou e eu tenho que viver tranquilamente com isso. Portanto, sabe muito bem que os jovens do Minho, que os jovens do Medical Meeting do Minho, se tenham lembrado. Talvez o Eduardo possa ser, o professor Eduardo Gustavo Eirote possa ser alguém que ainda nos pode dizer qualquer coisa sobre a sua carreira e sobre o seu exemplo de vida, que não é, como eu digo, é um exemplo de vida profissional, porque do resto nem queiram saber como é que eu às vezes me porto no estado de Alvalade, ou bem, alguns programas televisivos vocês viram, não é? Mas enfim, mas lembrarem-se de mim é neste momento também uma coisa que me mantém vivo e que me aumenta a autoestima. Muito obrigado a todos. Obrigada, nós estamos muito a aprender consigo e foi mesmo por isso que o convidamos. Gostei muito deste momento e tenho a certeza que os nossos participantes também gostaram. Muito obrigado. Obrigada.